Vai sobre as mãos, amém? Amém. Glória a Deus por esse terceiro passo da campanha. Amém. Em nome de Jesus, amém? Por esta causa eu me ponho de joelhos. Amém? Abra suas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículo 14. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 14. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as suas riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, podendo perfeitamente compreender com todos os santos, qualquer que seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, diga comigo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estive ali pensando ali, enquanto os irmãos estavam ministrando por meio do louvor, o bispo também, eu estive pensando sobre as fases da lua. As fases da lua, fase minguante, crescente, lua cheia. E eu estive pensando que as fases da lua é o simbolismo da nossa vida cristã, né, pastor? Tem momento que você vai ver o pastor Paulo pregando, sendo convidado, e tem momento que você vai ver o pastor Paulo um pouco quase parando. Tem momento que você vai ver a sua pessoa trabalhando na obra com entusiasmo, de repente parecendo mais como as fases da lua, que é minguante, lua cheia. Assim é a vida do cristão. Ultimamente estou muito ausente devido também ao trabalho, principalmente os irmãos que sabem que nós que moramos aqui nessa região, nós que não tem transporte, não é fácil a gente estar a tempo em uma igreja, não é? Ou atender convite de igreja. Não é fácil, irmãos. A gente que se dedica para dirigir uma igreja, ser pastor de igreja, eu sempre penso, pastora, e eu digo, e eu já falei para a pastora e o bispo aqui, que um pastor de uma igreja ele tem que ter uma condição financeira para ser pastor, para administrar uma igreja, porque não é fácil. Porque se o pastor não trabalha, ele vai passar necessidade. Se o pastor não trabalha, ele vai passar necessidade. Então, eu não sou contra o pastor ele ser sustentado pela própria igreja ou pelos presidentes dos ministérios. Não sou contra, até porque a Bíblia diz que é digno o obreiro do seu salário. Porque não é fácil um pastor, ele tem que ter uma mensagem, ele tem que estar sempre
com a mensagem pronta, seja na pregação, seja na oração. Uma mensagem que vem, irmãos, fortalecer a igreja de Deus. E aqui nós vemos o missionário Paulo, dentro da mensagem, um homem sofrido, um homem que tinha amor pelo Evangelho de Deus, um homem que tinha amor pela igreja. Quando ele se expressa dessa forma: por esta causa eu me ponho de joelho. Um homem que evangelizou muito o continente asiático, um homem que evangelizou os continentes, ali o continente da Arábia, os países da Arábia, Macedônia, a Europa, posso dizer também a Espanha. Um homem que pregou a palavra de Deus incansavelmente, a palavra. Glória a Deus. Quando ele chega a dizer, irmãos, se expressar desta forma, por esta causa, eu me ponho de joelho. Ele tinha uma causa a ser resolvida. E todos nós, com certeza, nós temos essa causa. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele se ajoelha e diz: olha, por esta causa, eu me ponho de joelho. Ele tinha uma causa. Glória a Deus. E eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, você, eu, nós temos uma causa. E essa causa, Aleluia, Jesus. às vezes o advogado não resolve. Aleluia, Jesus. O pastor disse que tem gente aqui que tem processo. Na forma dele falar, Deus usa ele. Eu também tenho um processo há mais de 16 anos, que essa justiça alagoana ainda não resolveu. Posso dizer dessa forma. Mas eu tenho certeza, irmãos, que esta causa está nas mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Todos nós temos uma causa. Eu não sei qual é a sua causa, Aleluia. mas Deus, ele sabe a nossa causa, irmão. Um dia Jesus estava ajoelhado no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, que a Bíblia diz que o seu sangue, o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Jesus, ele sabia o porquê é que ele estava ali ajoelhado. Aleluia, Sabe por quê? Jesus tinha uma causa para ser resolvida naquele momento. Quando ele chegou diante dos tribunais de Pilatos, quando ele chegou diante da cruz, quando ele chegou diante dos seus algozes, ele tinha uma causa para ser resolvida. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala também que Sansão, ele tinha causa, e a causa dele era para derrubar as estruturas daquele templo do Deus Dagom. Aleluia. Quantos templos, quantos deuses que estão nas nossas vidas, quantas estruturas que ela tem que ser desmoronada por meio do poder da oração que é na tua vida e na minha vida, irmãos. Amém? Glória a Deus. Sansão, com certeza, ele tinha uma causa também. Aleluia. Amém? Amém. Elias também tinha uma causa diante, irmãos, daquele altar ali. A Bíblia fala que estava Elias diante daquele grande desafio para ser resolvido, diante daquele altar, daqueles deuses pagãos. Então nós vemos um profeta desafiando os deuses, os profetas de Ácera, os profetas, irmãos, que estavam ali mentindo. Então nós vemos um profeta que teve a ousadia Glória a Deus. de desafiar, de derrubar por terra um altar pagão. Então, o profeta Elias, ele tinha uma causa. E com certeza, você tem uma causa. E eu não sei qual o nome deste problema. Eu não sei qual o nome desta dificuldade a qual você passa. Eu, pelo menos, eu sei os meus problemas.
Eu não sei qual a causa, mas Deus, Ele conhece a nossa causa. Deus, Ele conhece a nossa situação. E nós vimos essa expressão do apóstolo: por esta causa, eu me ponho de joelho. Aleluia. Está aqui, irmãos, indica dentro desse texto aqui, que ele está dando sequência aqui, de algo que foi interrompido. Glória a Quando Deus. Paulo, ele se ajoelha, quando Paulo, ele está orando a Deus, está aqui indicando que ele está dando sequência de algo que no passado parou, Aleluia. de algo que no passado ficou estagnado ou parou no tempo. Glória a Deus. Quantas das vezes a nossa história ela para? Quantas das vezes a nossa história ela para no tempo? Quantas das vezes nós não damos sequência a algo que Deus Ele quer que nós continuemos? Aleluia. Algo que está parado. Então a necessidade de oração. Algo que está interrompido no tempo. Pode ser um casamento. Pode ser algo que está interrompido no tempo. E há uma necessidade da gente se colocar de joelho e clamar a Deus. Eu me lembro uma época, vou dar um rápido testemunho aqui, que assim que eu conheci a minha esposa, Aleluia. eu muito vaidosinho, irmãos. Eu muito vaidosinho. Eu dizia que tem casa em Canário. Tem casa em Canário, quem se amiga é otário. Eu não queria casamento de forma alguma. Mas quando a gente se une, não é, nossos laços, né, matrimoniais, da vontade de Deus. Deus quer que o casal ele se case, ele não fique amancebado. Deus não quer nada interrompido na nossa vida, seja ele na vida espiritual, seja no sentido de casamento. De forma alguma Deus quer que a gente que está aí, muita gente amigado, Deus quer que haja um casamento, Deus quer que haja uma união. Então eu não queria nada de casamento, quando de repente eu na minha casa eu comecei a orar a Deus, clamar ao Senhor e disse: Senhor, coloca no meu coração a vontade de eu me casar, Senhor. Coloca na minha vida a vontade de me casar. E eu vi que isso aí estava interrompendo o meu ministério, porque eu tinha tanta vontade de estar pregando dentro da Assembleia de Deus, tanta vontade de estar fazendo a obra, e isso aí era algo que estava interrompendo, porque eu não tinha o prazer de me casar. Quando de repente eu me levantei de madrugada pedindo a Deus que Ele entrasse com providência. Pedi até aos irmãos, disse que eu estou sem aliança, quebrei a minha aliança, não comprei mais aliança, tem que comprar uma aliança, né? Eu já comprei. Estou em falta. Irmãos, e de repente eu comecei a orar a Deus, e Deus Ele me revelou pela madrugada a música, né? Aquela música do casamento, que ele toca no casamento. Eu em si, com uma vontade tão grande de me casar. Quando eu escutei a pastora Adélia Torres, pastora da igreja, esqueci no momento a igreja AD Atitude, e eu escutei quando ela apresentou um casamento, ia ter um casamento coletivo lá no Biritubense, onde prontamente eu me preparei para o meu casamento. E Deus Ele supriu tudo, irmãos. Deus Ele supriu tudo no meu casamento. Deus mandou pessoas, resolveu até problema, né? Nós casamos de noivo, né? Coisa mais linda. Uma maravilha. Então, irmãos, algo que estava parado, algo que estava estagnado no tempo. Então foi necessário eu dar sequência àquilo ali. Foi necessário eu tomar uma atitude, porque tem coisas que há uma necessidade da gente tomar uma atitude.
história de uma igreja tão vivificante, uma igreja poderosa, uma igreja que foi cheia do Espírito Santo na terceira viagem missionária de Paulo à cidade de Éfeso. Glória a Deus. Porque a história vai nos contar, na era cristã, no ano 52 da era cristã, que Paulo ele passa por Éfeso, pela cidade de Éfeso. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz no capítulo 19, no versículo 1 de Atos dos Apóstolos, que a igreja de Deus naquela época, ela foi sacudida pelo avivamento do Espírito Santo. Houve muitas conversões naquela época, segundo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, vai relatar que houve curas, houve manifestações do poder de Deus, muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja dinâmica. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja ativa, uma igreja que foi elogiada, uma igreja que foi um referencial em toda a Ásia Menor naquela época. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, quem é que não quer ser uma igreja ativa? Quem é que não quer ser uma igreja elogiada por Jesus? Quem é que não quer ser um referencial no Evangelho de Deus? É óbvio que todos nós queremos. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma época que muitas pessoas estão à procura de elogios pessoais. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Tem pessoas que querem elogios pessoais. E não é isto, não é a vontade de Deus. Se você prega o Evangelho e alguém não gostar, problema dele. Continue pregando o Evangelho. Se você louva a Deus e alguém não gostar do teu louvor, continua louvando. Problema de quem não gostar. Aleluia. Você não vive no Evangelho, no cristianismo, por ser elogiado por alguém de forma alguma. O importante é que Deus está te elogiando. O importante é que você seja um referencial para Deus. O importante é que você seja um referencial para os céus. Amém? Amém, glória a Deus. E a igreja que Paulo pregou, irmãos, na Ásia, a igreja que Paulo pregou na sua terceira viagem missionária para a Ásia, ele conseguiu formar uma igreja dinâmica, uma igreja que foi elogiada, uma igreja que foi um referencial em toda a Ásia Menor. Aleluia. Elogiada por Jesus. Por quê? Porque por essa igreja, irmão, passaram excelentes ministros, como a Bíblia Sagrada vai nos revelar, como João Evangelista, Tiquico, Apolo, muitos pregadores do Evangelho passaram pelaquela igreja da Ásia Menor. Imagine, pastor, imagine a igreja aqui da pastora ser visitada por Apolo, aqueles homens, né, do passado, apóstolo São Paulo, evangelista Tiquico, né, tantos evangelistas poderosos, homens que foram usados poderosamente no Evangelho, como Timóteo, muitos pastores daquela época que foram um referencial naquele tempo na Ásia Menor. Aleluia. E foram pessoas, irmãos, que foram formados pelo apóstolo São Paulo. Foram pessoas que Paulo ele conquistou. Foram pessoas que Paulo ele tornou-se um professor daquele povo, como o bispo está sendo aqui, aqui na região. Porque eu tenho certeza, eu estou bem animado aqui, não é? Estou bem à vontade nesse ministério, através desse casal abençoado, irmãos. Porque a gente se sente bem quando nós somos bem recebidos, quando nós somos bem tratados na igreja de Deus por meio de nossos pastores. Isso é louvável, irmãos. Amém? Então é bom a gente ser grato, é bom a gente agradecer a Deus, é bom a gente orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pessoas que te apoiam, pessoas que te ajudam. Isso é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu
vejo o retrato aqui, pastora. Vocês, como o apóstolo Paulo, que foram missionários, sofrendo na obra, perseverante na obra de Deus na Ásia Menor. E Paulo, mesmo sofrendo, mesmo ele padecendo, ele aqui faz uma oração ousada pelos Éfesos, mesmo prisioneiro em Roma, quando ele diz, primeiro pedido, Paulo se dirigiu a Deus pelos irmãos de Éfeso. Primeiro aqui no capítulo 3, versículo 16, que Paulo, sendo usado por Deus, ele pede a Deus que os irmãos de Éfeso, eles fossem fortalecidos no Senhor, fossem fortalecidos no poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo, ele ora, pedindo a Deus que os irmãos eles fossem fortalecidos no amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Aquela igreja fervorosa do passado, aquela igreja lá de Atos capítulo 19, não é a mesma igreja mais. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Não é mais a mesma igreja. A igreja fervorosa, a igreja que pregava, a igreja que tinha amor, a igreja que recebia dons, recebia a graça de Deus. Não é mais a igreja. Aí Paulo é elogiado agora, bispo. Ele chega, Deus, tenha misericórdia desse povo, para que esse povo seja fortalecido no Senhor com o seu poder. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Sabe o que quer dizer isto? Que crente fraco não vai para canto nenhum, irmão. Aleluia. Expulse essa fraqueza da sua vida. Da fraqueza, tire a força. Diga amém. Amém. Da fraqueza, tire a força. Porque Deus não conta com os fracos. Deus não conta com os covardes. Deus conta com as pessoas, mesmo fraquinho, mas Ele está lutando. Deus não conta com aqueles que desistem, aqueles que desvanecem, aqueles que seguem um presente século. De forma alguma, Deus está com aqueles que persistem. Glória a Deus. Por isso que Paulo ele diz, Senhor, para que eles possam ser fortalecidos no seu poder. Paulo escreve aos irmãos de Éfeso no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, olha: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. A igreja está entendendo? Aleluia. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Um cristão, um crente fraco na fé, ele não tem raiz, ele não tem firmeza. Um cristão fraco na fé, ele não tem aquela segurança em Deus, ele não tem aquela raiz, ele não tem a firmeza em Deus, de forma alguma. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento herético conquista esse cristão. Qualquer ensinamento Aleluia. Glória a Deus. abala a fé desse cristão. Esse cristão hoje escuta uma mensagem pentecostal. Amanhã ele vai escutar uma mensagem nas redes sociais, uma mensagem herética. De repente essa mensagem como vai contrariar a fé desse crente. O bispo aqui traz uma mensagem poderosa. Quando ele sai para fora do templo, ele desvanece, ele não acredita mais na mensagem. Isso significa, irmãos, um crente que não tem firmeza, um crente que não tem raiz, porque Deus exige de você firmeza. Deus quer estruturar da tua vida esse alicerce. Deus ele quer estruturar na tua vida e na minha vida, irmãos, esse prédio, esse edifício, porque nós somos o edifício de Deus. Por isso que Deus existe em nós força, Deus existe em nós poder, Deus existe em nós resistência em Deus. Aleluia. Quando Paulo ele fala no capítulo 3, versículo 17, quando ele diz: por essa causa eu me ponho de
usado como o mais forte alicerce de um edifício. Irmãos, você é uma palmeira. O cristão é considerado como se fosse uma palmeira. Você é uma palmeira. Quem aqui já estudou aqui pela ciência, cientificamente, uma palmeira? Quem já estudou? A palmeira, ela vai buscar água, as suas raízes vai buscar água a 300 quilômetros de chão adentro. A palmeira, ela pode estar até no deserto, mas as suas raízes, ela se aprofunda, ela vai longe, ela vai buscar água lá embaixo. Isso significa que uma árvore, ela tem raiz, ela tem consistência, ela tem resistência. Bem assim é a vida do cristão, porque o cristão tem que ter raiz, o cristão tem que ter firmeza em Deus, em Cristo Jesus. A palmeira pode vir a pior tempestade, pode vir o pior tufão, não vai conseguir, irmãos, não vai conseguir derrubar aquela árvore de forma alguma. Sabe por que ela tem raiz, ela tem firmeza. Assim é a vida do crente salvo em Jesus. É quando Paulo ele diz que nós devemos estar firmados no amor de Cristo. Foi esta causa que Paulo ele estava de joelho pela igreja de Éfeso, para que a igreja estivesse firmado no amor de Cristo Jesus, para que a igreja tivesse alicerçado no amor de Cristo Jesus. Vivemos uma época que as pessoas não existe mais amor, não existe mais amor nas igrejas, não existe mais amor neste mundo secular. Nós vivemos uma época que a qualquer momento pode até de repente aparecer uma guerra biológica. Vivemos uma época onde a Rússia está dizimando vidas lá na Ucrânia, onde as nações estão se unindo, onde, irmãos, a OTAN está se unindo para trazer mais mortandade na face da terra, onde as nações unidas estão se unindo para trazer mortandade no meio das nações. Isso significa que no nosso meio, do nosso povo, da raça humana, não tem mais amor. Não tem mais amor, não existe mais amor, nem amor neste mundo. Amor até dentro das igrejas, onde é o lugar necessário que é para ter amor. Aleluia, é verdade. Hoje, quando se vê uma pessoa louvando dentro da igreja, o irmão fica com ciúme, fica com inveja. Quando vê o irmão cantando melhor do que fulano, quando vê alguém pregando melhor do que fulano, o camarada fica com inveja, o camarada fica com aquele espírito, irmãos, de ciúme. Isso é falta de amor no meio da igreja. Mas Paulo disse: por essa causa eu me punho de joelho, para que a igreja fosse arraigada, fundamentada no amor de Deus, de Cristo Jesus. Paulo não estava, meu bispo, de joelho, orando para que a igreja tivesse carro do ouro. Paulo não estava orando para que a igreja tivesse apartamento na beira da praia ou dinheiro na conta. De forma alguma. Paulo estava orando pela igreja de Éfeso, que já deixou de amar, já deixou de buscar a Deus. A igreja que amava no passado não amava mais. Glória a Deus, aleluia. A igreja que agora precisava se afundamentar neste amor de Cristo Jesus. Quando ele escreve em 1 Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ele escreveu assim, que o amor de Cristo
dessas pessoas. Então foi o amor de Deus na vida da pastora, na vida de você, de nós, que nos conquistou. Amém? Glória a Deus. Amém. Porque o que nos conquista é o amor de Deus. Glória a É Deus. o que nos constrange, é o amor de Deus. É quando nós olhamos para o Calvário. É quando nós enxergamos o Calvário. É quando nós enxergamos a realidade do amor de Deus, o sacrifício de Cristo no Calvário por nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando você olha para o Calvário, quando você vê a sua condição de pecador, aquela pessoa que você era no passado, que você vê, Senhor, eu estou aqui pregando, não é porque eu tenho capacidade, Senhor, eu estou aqui pregando, não é porque eu sou santinho, de forma alguma. Sabe o que é, irmãos? É o amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Não porque você merece, o teu merecimento, a tua oratória, a tua capacidade, o teu talento, nada disso. Você está aqui porque o amor de Cristo nos constrangeu para estar aqui nesta noite. Por isso que você é forçado, por isso que nós somos forçados, por esse amor de Cristo que nos atraiu e mexeu com o seu sentimento, mexeu com a tua personalidade. Amém? Ele te cativou, Ele te conquistou, o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus. Então você foi forçado para servir a Deus. Às vezes nós chegamos na igreja sem nenhuma estrutura, sem capacidade, sem condições de abrir umas portas dessas, está pagando aluguel, irmãos, que não é fácil. Por isso que a partir de agora eu peço aos irmãos, quando você puder ajudar o ministério, ajudar a igreja, trazer R$1, trazer 10, trazer 15, faça isso, irmãos, porque isso é bom, isso é louvável, isso é o amor de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Isso é o amor de Deus nas nossas vidas. É quando nós somos forçados por causa do amor de Cristo Jesus. Glória a Deus. Não é porque você presta, não é porque você é bonzinho, não é porque você é santinho, de forma alguma. É porque você foi constrangido por este amor de Deus. É por isso que Paulo lhe prega sobre este amor. Por esta causa eu me ponho de joelho, para que a igreja de Éfeso ela continue amando, ela continue prestando solidariedade ao povo, à comunidade na Ásia. Este é o amor de Deus, esta era a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja naquela época. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 8, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Diga-se comigo, o amor, o amor jamais acabará. Não adianta uma igreja, irmão, cheia de profecia, uma igreja com tanta profetada, uma igreja com tanta liturgia, uma igreja com tanto pregador, uma igreja com tanto cantor, se não tiver amor, meu bispo, Eita, Jesus, já te veio, Jesus. se não tiver amor, É bom. não adianta pregar bonito, não adianta sapatear bonito, não adianta uma grande oratória dentro da igreja, mas se você não tiver amor, não adianta. Aleluia. O conhecimento, Paulo escreveu, cessarão, desaparecerá, mas o amor jamais acabará. Aleluia. Esta era a preocupação de Paulo na igreja do século passado, é o amor de Cristo Jesus. Paulo também escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Ele escreve da seguinte forma: que tudo que fazemos só tem valor se for motivado pelo amor de Deus e o amor às pessoas. Aí vai uma reflexão, igreja. Aí vai uma reflexão para nós. Qual é o maior valor que você tem? Qual é o maior bem que você tem na tua casa? Qual é a maior herança que você tem? Qualquer valor, qualquer idade que você tiver na face dessa terra, Aleluia. quando nós morrermos, vai ficar aqui para filho e neto. Vai ficar
para filhos e netos. Então vamos aproveitar em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ser motivados por este amor de Deus e o amor à igreja de Cristo Jesus. Que amor é este, pastor Paulo? Aleluia, Jesus. Não é só pregar evangelho, é praticar o evangelho, ser solidário às pessoas. A Bíblia manda a gente ser solidário às pessoas, matar a fome de muitas pessoas. É isso que Deus manda, vestir pessoas. Tem muitos crentes vivos na igreja hoje passando necessidade. Existem muitas pessoas que têm condição de ajudar e não ajudam. E não ajudam, irmãos. Por isso que o maior bem, tudo que nós fazemos nessa vida só tem valor se for motivado pelo amor de Deus e o amor às pessoas e o amor à igreja de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A história vai nos contar aqui da igreja de Éfeso. Anos se passaram, o tempo passou, a igreja amava tanto, a igreja praticava tanta solidariedade, mas um grande problema acontece com a igreja de Éfeso, porque, irmãos, a lua de mel com o Senhor havia chegado ao fim, o amor havia chegado ao fim. Aí de repente, meu bispo, Deus usa João Evangelista e escreve a igreja da Ásia. Ele escreve da seguinte forma: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Aleluia, Jesus. Aleluia. A igreja está entendendo? Deus aqui está falando em um tom de justiça para com a igreja de Éfeso. Deus está falando aqui com um tom de justiça para a igreja que tanto amou, para a igreja que tanto pregou a justiça, para a igreja que tanto, irmãos, favoreceu as pessoas e agora não está mais favorecendo. Glória a Deus. A igreja que deixou de amar, a igreja que perdeu a lua de mel com o Senhor Jesus. Aí Deus usou João Evangelista. Eu tenho contra você que deixaste o teu primeiro amor, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deus nos traz aqui um momento de reflexão. Deus nos traz aqui um momento para que nós possamos refletir aquela pessoa que você era, aquela pessoa que o pastor Paulo era no passado. Deus agora está trazendo à tona aquele pregador que você era, aquela pessoa que fazia tanto bem e hoje não faz mais. E hoje não faz mais. Deus, ele está chamando nós para que nós possamos acender a chama do amor. Deus está chamando nós para que nós possamos acender a chama da caridade, a chama da bondade de um para com os outros. Glória a Deus. E o respeito que não está se havendo mais no meio do povo de Deus, e o respeito que não está se tendo mais no meio da comunidade cristã, e o respeito que não está vindo mais no meio das lideranças cristãs. Então a Bíblia diz: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Glória a Deus. Deus está proclamando justiça. Deus está proclamando justiça com essa geração. Então, oxalá que nesta noite nós possamos atender este convite. Por este motivo, eu me ponho de joelho. Que motivo é este? É o motivo, irmãos, de estarmos na presença de Deus, enraizado pelo amor de Deus